Hoje, a gente vai transformar um monte de documentos técnicos e procedimentos super complexos em um mergulho bem claro e direto. O tom da nossa análise visual de hoje é o de uma verdadeira reunião tática, sabe? Como um briefing de uma missão de alto risco. Porque cá entre nós, manter um país continental inteiro iluminado não é só apertar um interruptor na parede. É uma operação incrivelmente complexa e calculada nos mínimos detalhes. Para que a energia chegue aí na sua tela sem piscar, tem toda uma infraestrutura operando em constante estado de alerta. Então vamos desvendar exatamente o que acontece nos bastidores muito antes de qualquer chave ser desligada na rede elétrica do país. Bom, para começar, a gente precisa quebrar um mito. Essa frase destacada aí na tela saiu direto dos documentos oficiais que a gente analisou, e ela destrói completamente aquela suposição comum de que a estabilidade da rede elétrica é algum tipo de mágica tecnológica. Olha, não tem mágica nenhuma. O que existe de verdade é uma obediência cega a regras muito rígidas, especialmente ao que a engenharia chama de submódulo 2.3. É esse documento que dita o comportamento exato do sistema sempre que linhas gigantescas de transmissão ou geradores precisam ser desligados para qualquer tipo de obra. E para entender toda essa coreografia, o nosso roteiro de hoje é bem direto. A gente vai passar por 6 pontos: a ilusão da mágica, o xadrez das simulações, o fator climático, o escudo de grandes eventos, a ciência do plano B e fechar com o segurança acima de tudo. É basicamente o checklist operacional com os obstáculos exatos que os engenheiros têm que pular antes de autorizar qualquer manutenção. Certo, começando pelo nosso primeiro ponto, a ilusão da mágica ou o plano de voo da manutenção. Vamos dar uma olhada. O foco aqui é entender a base de tudo. Não dá simplesmente para trocar uma peça no sistema interligado sem um plano absurdamente meticuloso. Isso que a gente está vendo é o painel operacional do Sistema Interligado Nacional, o famoso SIN. E não é só uma ilustração bonita não, tá? É literalmente um mapa do tesouro da nossa estabilidade energética. Ele mostra a complexidade real da coisa, com múltiplas variáveis rodando ao mesmo tempo. Os operadores estão lá monitorando tudo simultaneamente, desde contingências duplas na rede até como está o clima naquele exato momento. E toda essa loucura do painel se traduz em um processo de 4 etapas bem rígidas, que os documentos chamam de plano de voo da manutenção. Primeiro, rola a avaliação inicial, para entender o cenário. Segundo, a simulação de estresse, onde eles testam o sistema teoricamente para ver se aguenta o tranco. Terceiro, a decisão de go ou no go, ou seja, vai ou não vai, tudo baseado puramente em dados. E só no quarto passo é que rola a operação segura. Sério, um gerador ou uma linha de transmissão nunca é desligado sem seguir essa sequência implacável, sem exceção. Indo para a nossa seção 2, o xadrez das simulações. Como eles testam os limites de estresse da rede. É nessa etapa que a manutenção deixa de ser só engenharia elétrica e vira um verdadeiro jogo de xadrez em um tabuleiro de proporções continentais. Os operadores precisam pensar várias jogadas lá na frente, e a regra do jogo é definida pelo que eles chamam de contingências N-1 e N-2. Em bom português, isso significa que o sistema é desenhado para suportar uma falha inesperada simples, que é o N-1, ou até falhas duplas simultâneas, o N-2, sem a luz da sua casa sequer dar aquela piscadinha. Se o plano for desligar uma linha e isso deixar a região vulnerável a uma falha dupla, sem chance. A operação inteira é cancelada na hora e reprogramada. E a matemática do negócio é bem direta, como a gente pode ver nessa matriz extraída dos dados originais. Tudo tem que garantir esses cheques verdes para os impactos nos níveis N-1 e N-2. A segurança não é no achismo, ela tem que ser garantida matematicamente antes que qualquer interruptor seja tocado. Se a matriz apontar o menor risco sistêmico, a jogada não é feita de jeito nenhum. Terceiro ponto, o fator climático. É aqui que a natureza simplesmente assume o comando e dita o cronograma. Porque, olha, por mais brilhante que a engenharia seja, chega uma hora que o mundo real cobra a conta. Condições ambientais podem, num piscar de olhos, jogar no lixo meses de planejamento cuidadoso. Existem gatilhos de alto risco muito claros: chuva intensa, um sol forte extremo ou queimadas em áreas de risco. Qualquer um desses fatores é um alerta vermelho absoluto. Qualquer coisa que aumente o risco de falhas no sistema força a equipe a parar tudo. Pois é, um dia de sol absurdamente forte pode cancelar uma manutenção super importante só para evitar uma sobrecarga não prevista e proteger o sistema elétrico como um todo. Incrível, né? Passando para a nossa seção 4, escudo de grandes eventos. Como a rede é protegida durante momentos-chave do país. E não é só a força da natureza que manda, não.
É fascinante perceber como o nosso próprio calendário cívico tem o poder de manipular as planilhas de engenheiros altamente especializados. A diferença nos cenários é muito drástica. Em dias de operação normal, tudo flui de acordo com o clima e a demanda de energia. Mas e quando temos grandes eventos? Pense em dias de Enem, eleições ou grandes feriados nacionais. Nesses dias, a chave vira e entra o modo escudo. As regras ficam extremamente restritas e as equipes de manutenção só podem colocar a mão na rede se houver um risco iminente de quebra de equipamento ou risco à vida humana. Afinal, o país simplesmente não pode correr o risco de um apagão enquanto as urnas estão sendo contadas ou milhões de estudantes estão fazendo uma prova decisiva. Seção 5. A ciência do plano B. A regra de ouro de nunca ficar sem uma porta de saída. Mas vem cá, e se der tudo errado mesmo com todo esse escudo? Aí entra a doutrina da contingência extrema. O ponto principal aqui é que uma manutenção jamais, sob hipótese alguma, pode bloquear o caminho de recuperação da rede depois de um blackout. Se uma obra fechar essa porta de saída, as equipes são literalmente obrigadas a transferir todo o trabalho lá para a calada da noite, de madrugada, quando o consumo de energia é super baixo. E detalhe, trabalhar de madrugada não é só para evitar que a sua TV desligue, é para garantir que, se o sistema inteiro cair, existam rodovias elétricas totalmente livres para dar o tranco e reiniciar a rede o mais rápido possível. E para fechar, a nossa seção 6, segurança acima de tudo, as verdadeiras coreografias técnicas para blindar a rede. Olha só, é importante demais a gente entender os extremos a que esses operadores chegam e os custos que eles topam pagar só para garantir que essa coreografia não tenha um único tropeço. E para ancorar isso, a gente traz de volta essa documentação aqui. Isso serve para lembrar que nada do que a gente está falando é feito no improviso. Esses manuais são rígidos, detalhados e inegociáveis. Tudo tem que estar no papel, previsto e calculado milimetricamente pelos times de engenharia. E de todo esse rigor surge a camada máxima de segurança, que eu acho uma curiosidade técnica genial. Às vezes, durante uma obra mais pesada na rede, o operador simplesmente decide ligar intencionalmente outras usinas térmicas para gerar energia e, detalhe, usinas que geram uma energia muito mais cara. E por que eles fariam isso? Simplesmente para criar uma margem de sobra, uma verdadeira blindagem na rede que protege contra qualquer queda de tensão surpresa enquanto os técnicos estão lá pendurados nas linhas trabalhando fisicamente. O custo financeiro extra é absorvido sem reclamar, tudo em nome de uma operação absolutamente segura. O nível de orquestração por trás de um ato tão banal quanto acender a luz da sala é realmente monumental. É uma coreografia invisível de matemática, previsão do tempo e uma leitura atenta do que está acontecendo no país. Então, a reflexão que fica desse nosso mergulho é: quem diria que, no fim das contas, é o calendário de eventos da sociedade e uma nuvem escura no céu que dão a palavra final sobre quando uma linha de transmissão gigante vai ou não receber manutenção? Pois é, os bastidores da engenharia são de fato fascinantes. Fica o convite para a gente observar tudo isso com outros olhos. Até a próxima!